Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre gêneros textuais. Vamos estudar um pouco mais sobre algumas características que constituem determinados gêneros discursivos, gêneros textuais. Espero que vocês estejam já com os cadernos, os materiais, caneta, lápis, borracha, para fazer as anotações, resolver as atividades, antes que se apresentem aí as respostas, porque esse exercício é necessário para que vocês possam realmente aprender e enriquecer o intelecto de vocês. Vamos ver aqui quais são os objetivos? Então, a gente vai sistematizar os elementos de composição de um gênero textual informativo, então trabalharemos com o texto informativo. Vamos reconhecer os verbos e planejar e produzir um texto informativo. Você já produziu um texto informativo? Provavelmente, ao longo da vida estudantil de vocês, vocês já tiveram a oportunidade de fazer várias redações. E vocês agora vão ter a oportunidade de treinar a proficiência na língua escrita, elaborando aí mais um texto, né? Também a gente vai fazer aqui uma sugestão para vocês a respeito do aplicativo Redação Paraná, que foi elaborado com muito carinho para que vocês possam treinar a habilidade escrita de vocês produzindo textos de diversos gêneros, né? Foi construído também, foi elaborado um portal do aluno, então vocês entram lá no portal com o @escola de vocês, né, no aplicativo Redação Paraná, e aí vocês vão ter a possibilidade de produzir textos. O aplicativo, inclusive, dá o feedback das respostas de vocês, ele grafa coloridos em algumas palavras ou em alguns termos e expressões, indicando se houve erro de ortografia, concordância, regência verbal, enfim, ele faz a análise linguística do texto de vocês e é bem importante porque vocês podem treinar à vontade textos de diversos gêneros, né? Artigos de opinião, textos dissertativos argumentativos, contos, crônicas, fábulas, enfim, há uma infinidade de possibilidades de trabalho com esses gêneros textuais lá na plataforma digital do aluno. Então fica a dica, né? Vamos retornar aqui para a gente entender um pouco mais hoje sobre esses elementos que constituem o texto informativo. Então eu trouxe aqui um texto para vocês, vamos ler aqui o título: Cidade Canção. Com praticamente 420 mil habitantes, Maringá é uma das poucas cidades do Brasil que consegue conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, planejada com avenidas largas, ampla área verde e excelente nível de qualidade de vida. A mistura das colônias japonesa, alemã, árabe, portuguesa e italiana transformou a cidade numa pluralidade de culturas, com destaque para seus folclores e tradições. Observem que aqui foram utilizadas aqui 2 colchetes e reticências no meio do texto, entre o primeiro e o segundo parágrafo, digamos assim, indicando que uma parte, um fragmento do texto foi extraído. Não está aqui na totalidade o texto na íntegra, mas aqui embaixo vocês têm a referência para que vocês possam fazer aí uma posterior leitura do texto na íntegra, né, do texto inteiro. E vamos começar com a nossa primeira atividade de aquecimento. Eu vou pedir para vocês identificar as informações que o texto apresenta sobre a cidade de Maringá, tá? Então, um tempo para vocês elaborarem aí a primeira resposta da nossa aula.
Verificando então, né, quais são as informações que o texto apresenta, né, sobre a cidade canção. Observem que aqui já no título nós temos uma linguagem figurada, né? Não pode uma cidade ser canção no sentido denotativo, no sentido literal, real. Né? Então, se foi denominada de cidade canção, canção aqui ocupa um posicionamento de adjetivo que qualifica o substantivo cidade, é porque provavelmente a gente vai ter que pensar num contexto extraverbal, porque que a cidade acabou recebendo essa denominação. Né? Será que lá são cantadas várias cantigas interessantes? Por que que é uma cidade canção? Então temos aqui um título que nos remete a uma linguagem no sentido figurado, portanto conotativo, né? E não denotativo, porque não está no sentido real. Então aqui, se vocês colocaram algo parecido informando o número de habitantes da cidade de Maringá, conciliação entre o crescimento econômico e preservação ambiental. Olha que interessante, a cidade de Maringá está aí de parabéns, porque está conseguindo fazer aí a preservação do meio ambiente, que é um fator de extrema importância para a nossa sociedade e para a nossa saúde, né? Então, eles estão conseguindo conciliar o crescimento econômico sem desmatar as reservas florestais, mantendo, portanto, o ambiente saudável. Né? O crescimento econômico se refere ali à construção de fábricas, de empresas, né? Tudo que mexe com a economia, que gera salário dos trabalhadores e etc. Então, também foi mencionada a questão do planejamento urbano, a colonização e a sua influência sobre a cultura, né? Então, a influência da cultura dos povos que vêm de outros lugares para trabalhar e acabam ficando para morar ali na cidade de Maringá. Vamos para a segunda atividade agora? Então, vamos ler mais um fragmento do texto. Com praticamente 420 mil habitantes, Maringá é uma das poucas cidades do Brasil que consegue conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, planejada com avenidas largas, ampla área verde e excelente nível de qualidade de vida. Vocês vão identificar agora os verbos no fragmento acima, e aí a gente vai ter que fazer uma pequena revisão, né, do que são os verbos. Então, verbos é tudo aquilo que eu posso conjugar numa frase, né? Se eu pensar em objetos, por exemplo, como mesa, cadeira, lápis, eu tenho que pensar, será que dá para conjugar? Lápis, eu lápis, tu lápis, ele lápis, não dá, não tem lógica, não é possível fazer flexão verbal, né? Cadeira, eu cadeira, tu cadeiras, não tem como, porque são substantivos, né? Se eu coloco o ou o a na frente de uma palavra, quando eu coloco aí um artigo definido, né? Pode ser no singular, o, a, ou no plural, os, as, eu tenho que essa palavra é um substantivo dentro das classes gramaticais. Então, cadeira, mesa, são substantivos, professora, aluno, né, quadro, enfim. Agora, palavras que são verbos eu consigo conjugar, né? Quando eu digo estudo, opa, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Eu consigo flexionar essa palavra e transformar ela adequando de acordo com a pessoa a qual eu me refiro. Se eu me refiro à primeira pessoa do singular, eu estudo, ou no passado, estudei, no futuro estudarei e por aí vai. São várias as flexões verbais possíveis a partir do verbo estudar. Né? E aí eu conjugo no eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, todas as palavras que vocês perceberem que dá para conjugar é verbo. A gente pode considerar verbo. Né? Então, de posse dessas informações, eu vou dar um tempo para vocês analisarem esse fragmento e identificar aí quais são os verbos. Um tempo para mais esse exercício.
Então, vamos verificar, pessoal, se vocês conseguiram identificar os verbos. Então, aqui nós temos o verbo ser, manifestado na flexão verbal por meio da palavra é, né? Então, eu digo eu sou, tu és, ele é. Verbo ser no modo indicativo, né, no tempo presente, né? Se fosse no passado, o verbo ser é irregular, então muda totalmente a forma de escrever. Então, no pretérito perfeito ficaria eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes e eles foram, né? Temos o pretérito imperfeito, eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos. Então, nós temos as possibilidades de flexionar o verbo de acordo com o tempo e com o modo, né? E aqui a gente tem o verbo conseguir também, né? Conseguir, eu consigo, tu consegues, ele consegue, nós conseguimos. Nós temos que lutar para conseguir aquilo que desejamos, se realmente acreditamos que faz bem para a nossa vida, né? Conciliar, né? Também a gente tem que conciliar, é verbo. Eu concilio os meus horários de estudo com os meus horários de brincar, de assistir TV e etc. Então, conciliar é verbo porque nós podemos conjugar, né? Nós conciliamos, vós conciliais, eles conciliam. E estão aí no tempo presente do modo indicativo, né? No caso do é, a gente tem um verbo conjugado aqui no presente do modo indicativo, flexionado, né? Eu sou, tu és, ele é. E conseguir por terminar em ir, conciliar por terminar em ar, a gente diz que ele está no modo infinitivo, né? Então, lembrem-se que todos os verbos da língua portuguesa, quando eles estão no infinitivo, eles pertencem ou à primeira conjugação, ou à segunda conjugação, ou à terceira. Primeira conjugação são todos os verbos que terminam em ar, segunda, er e terceira, ir, né? Então, estudar, brincar, jogar, primeira conjugação. Fazer, correr, beber, segunda conjugação. Sair, fugir, partir, terceira conjugação, né? A exceção aí é o verbo por, que acabou sendo enquadrado, considerado como um verbo da segunda conjugação, né? Então, lembrando que os verbos é tudo que a gente pode conjugar. E, no caso, quando nós colocamos esse verbo no infinitivo, que ele termina em ar, er ou ir, isso atribui uma atemporalidade ao texto, né? Então, ele perde aquela questão de temporalidade, presente, passado e futuro, ok? Então, sua tarefa é escrever um texto com informações sobre uma cidade paranaense que não seja a sua. Então, vocês se lembram que, né, a gente trabalhou um texto informativo, trouxemos informações a respeito da cidade de Maringá, né, algumas informações importantes, e aqui a gente tem uma proposta para vocês escreverem o texto de vocês, né? Então, se vocês tiverem a possibilidade de acessar, tiver aí uma rede Wi-Fi, um celular ou um notebook, enfim, algo que permita a vocês acessar o portal Redação Paraná, né, essa plataforma digital que eu já mencionei no início. Então, é interessante vocês acessarem, né, está aqui, né, a referência, né, e aí vocês podem entrar por esse link. Ao entrar, procurem selecionar o e-mail do @escola de vocês. Às vezes vocês têm mais de um e-mail, do Gmail, por exemplo, da Google, mas é importante no momento que vocês forem acessar a plataforma digital do Redação Paraná, entrarem com o e-mail do domínio do @escola de vocês, que aí sim vocês terão acesso, porque esse site, essa plataforma foi construída para atender às necessidades do aluno do nosso estado, né, do estado do Paraná, certo? Então, eu vou dar um tempo aí para vocês, né, escreverem esse texto, essa proposta de produção textual, tá? Vocês também podem interagir com os professores de vocês, ou por meio, né, das Google Meet, ou outras formas de comunicação que vocês estão tendo, por meio de material impresso, mandando bilhetes, ou escrevendo nos próprios materiais impressos que os professores encaminham, as possibilidades do professor considerar essa produção textual como avaliação, né, para valer aí uma nota. Então, vou dar um tempo para vocês pensarem numa estratégia, né, ou de explorar a plataforma, ou de mandar um bilhete em alguma das atividades impressas para o professor, sugerindo aí a produção deste texto informativo, tá? Um tempo para vocês, então, anotarem algumas ideias aí de como vocês farão para que chegue ao professor.
Olá, pessoal, então retornando, né? Eu espero que vocês tenham pensado numa estratégia, né? Então, se vocês não têm acesso aí aos meios digitais, é possível sim, né, escrever lá em alguma parte do trabalho de vocês impresso, um recado para a professora que ela considere, solicitando que ela considere aí o texto de vocês, tá? Então, é importante, né, fazerem a pesquisa para treinar também. E se tem acesso à plataforma digital, é importante entrar na plataforma e já digitar o texto de vocês. Vocês vão ver que ali é tudo autoexplicativo, é bem fácil de compreender o uso dessa plataforma. Então, continuando aqui, vamos relembrar alguns elementos que compõem o texto informativo. Então, a linguagem é formal, clara, objetiva e direta, né? Não pode escrever gírias, não pode escrever uma linguagem mais espontânea, né? Aquele chamado internetês que às vezes as pessoas utilizam com abreviações, símbolos, porque isso pode se tornar às vezes incodificável para o professor, para o leitor. Então, a ideia é trazer a linguagem formal, que é a língua padrão, né? Dentro das normas gramaticais, a norma culta. A organização do texto precisa ser em parágrafos, né? Eu posso fazer 1, 2 parágrafos ou 3. Geralmente os textos informativos que são solicitados como atividade escolar apresentam-se em 2 parágrafos, mas fica a critério, né, do escritor, ou se a professora estipulou o número de linhas também tem que atender, né, ao mínimo e ao máximo. Isenção de opiniões. Opa, isso é interessante. No texto informativo eu não expresso a minha subjetividade, ou seja, eu não dou a minha opinião a respeito do que aconteceu, porque senão vai virar texto dissertativo, argumentativo. No dissertativo eu dou a minha opinião, no informativo não. Eu tenho que ter uma linguagem objetiva, eu simplesmente relato os fatos, tais quais a minha pesquisa me permitiu identificar. Então, eu transfiro aquilo que eu identifiquei, que eu pesquisei para o meu leitor, mas não trago a minha opinião. A apresentação de dados, geralmente eu posso fundamentar, e predomínio de verbos no presente do indicativo. Então, a sua principal intenção é transmitir com o máximo de clareza as informações selecionadas sobre o assunto abordado. Aqui a gente tem uma imagem aqui, da cidade de Maringá. Então, o seu texto deve conter apresentação de dados estatísticos, idade, população, localização, que região do estado, fundação da cidade, quem e quando, principais espaços para visitação, parques, museus, prédios históricos, eventos tradicionais, festas, feiras, desfiles e etc. São aqui algumas sugestões de dados culturais a respeito da gastronomia, folclore e música e sobre a educação principais universidades. Pesquise em diversas fontes e não se esqueça de citá-las. Então, essas são algumas dicas, antes de finalizar o texto. Realize a autoavaliação. Foi usada a modalidade formal da língua portuguesa? Será que eu não escrevi gírias? Houve apresentação de dados, eu trouxe informações estatísticas, numéricas. As fontes de pesquisas foram citadas, tenho que mencionar sempre as fontes, certo? Então, nessa aula, nós tivemos a oportunidade de recordar os elementos de composição do texto informativo e tivemos a oportunidade de planejar e produzir um texto informativo. Agradeço imensamente a atenção e participação de todos e todas e até a próxima.